Você pode sentar. Obrigado. Isso. Você está feliz? Isso aí. Aqui a gente prega, sai, prega. Tem um soro ali atrás. Prega ali, coloca no soro e volta. Mas eu sou muito grato por estar aqui. Eu confesso a você que desde a primeira vez talvez não tenha sido tão forte, mas na segunda vez eu me apaixonei por esse país. Eu falei com minha esposa, se eu me visse morando em um local que não fosse o Brasil, eu sou apaixonado pelo Brasil, também seria Portugal, certo? Que Deus abençoe. E segundo instruções, é melhor dizer, abençoe também o Benfica, certo? Aí, tá vendo só? Eu sou bem mandado. Mandaram eu falar, eu sabia que não ia dar muito certo, certo? Mas eu sou grato a Deus. Bom, gente, nesse último momento com vocês, eu quero refletir com vocês sobre uma das coisas que eu mais tenho falado nos últimos tempos, ao longo da minha caminhada. Eu quero falar com você sobre relacionamento, certo? Quero tentar ajudar você que não se casou ainda. Quem aqui é casado, levante a mão. Todos os casados, isso. Meus sentimentos. Deus abençoe você, te fortaleça. Tá certo? Vai demorar. Certo? O casamento só deve acabar com um na alça e o outro no caixão. Tá bom? Então é até que a morte o separe. E quando é que a pessoa morre cedo? Quando é boa. Se for ruim, vai ter uma saúde irritante. Olha lá. Isso aí. Mas você que casou, que Deus te abençoe. Certo? Você fez algo muito precioso. Tá bom? Vamos selecionar aqui agora os solteiros. Não vou chamar todos os solteiros de uma vez só, porque eu já quero interagir com vocês sobre aqui. Bom, nós temos 3 grupos de solteiros. E eu sempre gosto de dizer que eles devem buscar se relacionar entre si. Não há fórmula pronta, mas ajuda bastante. Nós temos o solteiro que nunca se casou, que eu costumo chamar de solteiro limpinho. Então, é um solteiro que ele está sem trauma, ele não tem o desafio ele até noivou, mas acordou. Certo? Assim, despertou e disse, opa, né, deixa eu tomar tendência na vida. Então, esses são o primeiro grupo de solteiros, nunca se casaram, levante a mão, os solteiros limpinhos, isso, tem um grupo grande, isso aí, Deus te abençoe, tá certo? Nós temos o segundo grupo dos solteiros, tá certo? Esses são os divorciados. São aquelas pessoas que saíram do mercado, mas voltaram. É estilo alguém comprou, mas devolveu. Tá certo? Aí essas pessoas, elas não vêm tão limpas quanto o primeiro grupo. Tá certo? Eles vêm meio traumatizados, estilo monstruário, realmente. A porta que não fecha, a borracha tá meio frouxa, o pé tá meio bambo. Tá certo? Mas são pessoas que voltaram para o ambiente. Eu não estou aqui segregando ninguém, só estou brincando. Então vão lá, solteiros do segundo grupo, levante a mão, todos os divorciados. Tá vendo só? Tem demanda. Deus te abençoe. Nós temos o terceiro grupo, que esse é o grupo mais perigoso de solteiro. Se encontrar um, tenha muito cuidado, são os viúvos. Tá certo? Cuidado com esse, que já mataram um, é ou não é? Estão em busca da próxima vítima, tá certo? Se eu tivesse que recomendar alguém, como eu disse, não é garantia de sucesso, mas eu recomendaria os solteiros para lidarem com os solteiros, certo? Aquele que nunca se casou. Divorciado, busca o divorciado, ou então até dá para fazer um misto, meio que divorciado com viúvo. Traumatizado com assassino, não é verdade? Que vai ser um negócio que vai tentar ajudar um pouquinho essa turma. Quanto mais desafiador for o relacionamento, maior deve ser a maturidade do candidato. Então nós vamos olhar um pouquinho isso. O tema da minha mensagem, ele é mais uma palestra do que propriamente uma pregação. É fases da vida. Tá certo?
Eu quero te apresentar alguma coisa e no final eu vou dizer, né? Então, provavelmente você já vai estar preparado para casar e você que está casado, preparado para o sepultamento. Para você ir até o fim. Tá certo? Então vamos aqui, fases da vida. Posso ouvir um amém? Amém. O modelo de entrada neste mundo, ele é o mesmo para todos. É o ventre. Tá certo? Para entrar nesse mundo tem que entrar pelo ventre. Pelo menos para que você seja legítimo, para que você seja legal. Até Jesus, que não precisaria entrar pelo ventre, ele entrou pelo ventre para se tornar legítimo, legal. Por quê? Porque aqueles que entram neste mundo, entram todos na primeira fase da vida. E as fases da vida, elas vão deixar ou precisam deixar um legado para a formação das pessoas. Principalmente essas fases iniciais, primárias, que formam o indivíduo. Quando pessoas são problemáticas, né, depois de alguns anos, na juventude, até mesmo na adolescência, mas vamos um pouco mais adiante, né, os adultos. Quando essas pessoas têm dificuldade de convivência e elas procuram profissionais da saúde emocional, a primeira coisa que esses profissionais fazem é tentar entender como foi a formação de base. Porque às vezes na formação de base ocorreu uma deformação. Então essas pessoas chegam com dificuldade de relacionamento. Ok? Ser pessoas problemáticas, confusas, com muita dificuldade de manter relacionamentos sadios e duradouros. Somente pessoas emocionalmente saudáveis conseguem manter relacionamentos longos e sadios. Pessoas não saudáveis, elas obrigatoriamente precisam ficar saltando de relacionamentos, certo? Elas nunca têm amigo de longas datas. São sempre pessoas que chegaram agora e já vão estar indo embora. Porque ninguém aguenta conviver com você. E pessoas que se casam assim é pior ainda. Certo? Porque aí já casou 3, 4 vezes. Né? E aprenda uma coisa, você precisa olhar para você mesmo, já vou falar disso mais à frente. Repita comigo, se uma pessoa disser que eu sou um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disser que eu sou um cavalo, pode ser um complô. Agora, se 20 pessoas disser que eu sou um cavalo, eu vou comprar uma ferradura e uma sela. Então hoje eu quero que você dê uma olhada para você mesmo. Autoexame. Porque olhar os outros é fácil. Mas a Bíblia diz, examinar o homem a isso. Para de olhar os outros. Tem uma visão nítida a seu respeito. Não tem exemplo de autoexame mais grosseiro, mas também que você não esquece do que a ida ao banheiro. Você vai ao banheiro, você se limpa e joga o papel fora? Sim ou não? Claro que não. Você se limpa. O nome disso é autoexame. Você limpou, mas é esse exame que diz se você limpa de novo ou não, é ou não é? Você limpou, jogou fora? Ninguém joga fora sem antes olhar. Porque é o exame que diz que você vai ter que passar de novo. Então você passa de novo, joga fora, examina de novo. E aí você diz, o lado norte ainda tá bom, mas o sul ainda está comprometido. E aí você só para de limpar depois que está limpo, sim ou não? Então diga para quem está do seu lado, para de olhar o papel dos outros. Por isso que muitas pessoas não mudam, porque tem dificuldade de olhar para si mesmo. Você vai conversar com o namorado, é o outro que é problemático, é o filho que é problemático, é o pai que é problemático, é o amigo que é problemático, é o cônjuge que é problemático, é o pastor, porque está todo mundo de olho no papel dos outros. Tá certo? Então, nós vamos dar uma olhada nisso. A primeira fase cuja qual nós somos inseridos, eu vou chamar de fase da dependência. É um modelo inicial cujo qual todos nós entramos. Dependemos dos outros para tudo. Certo? Você para comer, o outro tem que te dar na boquinha. Você não anda, o outro tem que te carregar.
certo? Você não fala, os outros têm que adivinhar o que você quer, tá certo? Ou seja, você depende do outro para tudo. Nós chegamos neste mundo provavelmente como um dos mais dependentes de todos os animais. Grande parte dos animais já estão correndo horas depois de ter nascido. Nós levamos, às vezes, mais de ano para andar. Quem anda rápido, se criança feia, ninguém pega no colo, desenvolve. Eu, por exemplo, fui andar com quase 5 anos, menino bonito. Mentira. Brincadeira, tá certo? Mas a grande verdade é essa. Nós vamos depender dos outros basicamente para tudo. Sim ou não? Comidinha na boca, colezinha, andamos no colo. Sim ou não? O que a vida está querendo nos ensinar com isso? Para sempre. Nunca esqueça que você sempre vai depender de pessoas. Não interessa o dinheiro que você tem, onde você mora, pessoas são importantíssimas na sua vida, você vai depender delas porque elas serão capazes de fazer coisas cujas quais nós não podemos fazer. É o médico que depende do mecânico, o mecânico que precisa de um eletricista, certo? Para tudo isso aqui funcionar, você tem noção de quantas pessoas sequer pode estar assistindo este evento, mas que estão trabalhando e criando toda uma estrutura para que isso funcione? Essa é uma informação. Por que você acha que eu estou aqui falando? Porque você está aí. Então eu dependo de você. Você depende de alguém para falar. Se não tivesse ninguém aqui, você estava sentado olhando para quem? Então, quer você goste ou não, você sempre vai depender de pessoas. E é isso que a vida está falando. O que você não pode é ser paralisado e detido na fase da dependência. Porque quem para na fase da dependência fica dependente para sempre, um parasita. Vai trabalhar com alguém que depende. Case-se com um dependente. Às vezes o cara casou, mas depende da mamãe. Mamãe. Só em falar mamãe, eu já choro. Ah, vai crescer, Peter Pan. Não é verdade, pelo amor de Deus. Poxa. Entende? Então a fase da dependência, ela é importantíssima, mas ela não pode paralisar você. Ela tem que deixar lições preciosas, certo? Porque você sempre vai precisar de pessoas, amém? Mas não necessariamente depender delas o tempo inteiro. Essa fase precisa passar. Está assim de gente aprisionado na fase da dependência. Dependência financeira, dependência emocional, dependência espiritual. Pelo amor de Deus, essa fase tem que ir embora. É só você olhar para a criança, certo? Porque ela não está crescendo, sim ou não? Sim ou não? Então, com o crescimento, ela vai se aproximando da chegada da próxima fase. Qual é a segunda fase? Importantíssima. A fase da independência. Pode notar, a criança vai crescendo, ela quer continuar no colo? Não, ela começa a enfiar os pés pela sua costela. Ela quer sim, o que ela quer? Ela quer descer. Ela sabe andar, sim ou não? Não, ela vai cair, sim ou não? Ela vai se machucar, sim ou não? Ela vai ralar, sim ou não? Mas ela quer ir para o perigo. Por quê? Porque ela está dizendo, eu quero ir para a fase da independência. Se os outros andam, eu quero andar. Se os outros correm, eu quero correr. Pode notar, pequenininho, você solta, nem está andando ainda, lá vai ela. O que ela está querendo dizer? Para todo mundo. É a minha fase da independência. Tenta dar agora a colher na boca. Ela não quer mais a colher na boca. Aliás, ela não quer a colher, ela quer a faca. Isso, você dá a faca, ela não sabe comer, não sabe fazer nada, vai para o restaurante, o que ela vai fazer com aquilo? Vai bater nos pratos, vai... O que ela está dizendo para todo mundo? Tô eu, crescendo, certo? Estou indo para a minha independência. Isso, tenta dar agora água no copinho, ela não quer. Ela quer o copo na mão dela, e não é o de plástico. Ela quer o de vidro para correr perigo. Porque o que ela está dizendo é, eu estou buscando minha independência, porque a fase da independência é importantíssima para todos nós. Ela só não pode te deter, senão você fica autossuficiente. Acho que não depende de ninguém, sabe? Não depende de ninguém. A independência é importante, certo? É assim. Nós temos que ir para essa fase onde você descobre que às vezes na vida você vai ter que por um período viver sozinho. Não vai ter ninguém para te apoiar.
uma luta que essa sua. E você tem que aprender. Certo? A viver assim. Eu amo essa mulher de paixão. Amo. Eu me casaria com ela de novo. 32, estamos indo para 33 anos de casado. Mas eu não dependo dela para quase nada. E ela também não depende de mim, não. Isso é autossuficiente. Vive sem mim. Lógico. Aliás, a única coisa que eu dependo dela mesmo, sim, ela quase não faz comigo, não é verdade? Você tá rindo? Você que é casado? Nossa, fiquei até chateado. Você consegue entender? Mas se eu morrer, ela vai sobreviver. Certo? Tem tristeza? Lógico que tem. Mas não tem esse negócio. Acabou. Eu não entendo as pessoas. Não estão preparadas para a vida. E pior, estão se decepcionando com gente e pegando bicho. E pior, não gosta de gente, pega um bicho, mas bota o nome de gente no bicho. Como é que é o nome do seu cachorro? João. A gata, Renata. É esquisito. Você tá rindo, mas E pior, nem preparado para esse tipo de relacionamento tá. Porque em média um cachorro vive o quê? 15 anos? Sim ou não? Isso, 15, 17 anos, sei lá. Certo? E não se prepara, não. Você tem 25 anos de idade e você pegou um cão para criar. O cão vive 15 anos, vamos botar 15. Você está com 25. Quando o cão tiver 15, você tem quantos? Então está na hora do cão morrer, sim ou não? Sim ou não? Mas você não se preparou. O cachorro agora. Pelo amor de Deus. Pega uma tartaruga, então, para criar. Porque aí ela vai morrer depois do 100, você não vai nem notar. Você morre, ela não sei. E tá tudo certo. Ou seja, sequer as pessoas estão se preparando para relacionamentos. E olha que eu estou brincando aqui com questões simples. Entendeu? Então, nós precisamos preparar pessoas fortes. Que sejam, certo? Entendam o valor da dependência, mas que também entendam o valor da independência. É assim que funciona. Tem que aprender a ser e valorizar sua independência. Você não dirige? Vai dirigir. Para você se tornar independente, tem nada pior do que uma pessoa que não dirige, adulta. O que é uma pessoa que não dirige adulta? É uma criança. Então, ao invés de você carregar no braço, carrega no carro. Vamos ali, me leva. Como assim te leva? Vá! Mas eu tenho medo, então morre! Poxa! Nós precisamos preparar, e olha que eu nem falei de casamento ainda. Estou só falando de fases. Então a fase da independência ela é importante, sim ou não? É onde você descobre que em alguns momentos você não terá companhia, ou pode não ter a companhia de ninguém, vai ter que sobreviver, não vai ter apoio, vai ter que sobreviver. Mas não pode se deter nela, porque se você, tomar só a fase da independência para você, o que vai acontecer com você? Vai se tornar uma pessoa chata, egoísta, egocêntrica, e não dá para manter relacionamento, porque a próxima fase da vida está querendo chegar. Qual é a próxima fase da vida? Interdependência. É quando a maturidade chega, você descobre que ora você depende de alguém, ora alguém depende de você. E grave isso, nem sempre isso acontecerá com a mesma pessoa. Por isso é que muita gente para de ajudar os outros. Porque quando ajuda alguém, espera que a ajuda venha dessa pessoa que ela ajudou. E não é assim que funciona. A vida vai te recompensar, pode ter certeza. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também. Então, às vezes, você vem na rua e tem alguém parado com a família. 11 da noite, 23 horas. Então você para seu carro, pergunta o que aconteceu e descobre que aquela família furou o pneu, ele tem um step, mas ele não tem uma chave de roda. Então você empresta a chave, ajuda ele a trocar o pneu, ele vai embora, você nunca mais vai ver essa pessoa. Mas fique tranquilo, isso vai ficar registrado.
O tempo vai passar, em algum momento da sua vida você vai precisar de uma emergência e a vida vai te devolver isso em outro ambiente, com outra pessoa. Não tem nada a ver com o pneu, mas é assim que vai acontecer. O nome disso é interdependência. Na interdependência tem dia que o colo daquela mulher recebe a minha cabeça e é ela que está me acalmando, mas tem dia que é o meu colo que recebe a cabeça dela e sou eu que estou a acalmando. Isso é interdependência. Ora você depende de alguém, ora alguém depende de você, e assim as coisas vão, né, te preparar para você aprender a desenvolver um dos relacionamentos mais desafiadores da sua vida: casamento. Não tem nada mais desafiador do que casar. Tá certo? Mas antes de você estar preparado para casar, primeiro você precisa se tornar interessante. Interessante, porque você só casou porque alguém se interessou, os casados. Então, como é que você se torna interessante? Preciso te ensinar 4 coisas. Aqui, pode te tornar uma pessoa... Ah, pastor, ninguém se interessa por mim. Vou te ajudar. Dá licença? Certo? Isso. Bom, primeira coisa que te torna extremamente interessante: beleza. Se você é bonito, é só aparecer. Porque escondido também ninguém te acha, não. Não é? Parece, bota esse rostinho. Não é? Se você for bonito, rapazinho, se a senhora for bonito, aparece que os currículos vão chegando, os pretendentes. Vai vir, né? Ô pastor, eu vim sem beleza. Vamos tentar te ajudar. Próximo requisito, que te deixa muito interessante: postura. Postura também. Tem gente que não é bonito, mas tem uma postura, certo? Tem umas mulheres que não são bonitonas, mas elas têm umas posturas. Pode notar. Não é? Sabe andar, usa umas coisas maneiras, sabe como fica em pé, parece a égua do faraó. Não é verdade? Isso na Bíblia é elogio, isso na Bíblia não é ofensa, não. Estou chamando ninguém de égua, não. É um troço bonito. É o romantismo da Bíblia. Também tem uns caras também que não são bonitos, não, né, irmão? Mas os caras têm uma postura. Quer ver uma coisa que eu vou te ensinar? Nunca ande correndo com pressa. Correr é troço de escravo. Você tem que andar devagar, ó, peito aberto, orando ao Senhor para remir o tempo. Senhor, estou com a pressa lascada, mas eu tenho que manter a postura. Postura. Entendeu? Tenha postura. Porque se tem um negócio que também te deixa atraente, é postura. Pastor, pois é. Eu vim sem beleza e sem postura. Nossa. Onde é o convento aí? Porque... Mas ainda tem. Terceira coisa que te deixa interessante: cultura. Não é bonito, não tem postura, mas tem cultura. Conversa sobre tudo. É altamente inteligente. Mulher ama homem inteligente. O homem tem um medo desgramado de mulher inteligente. É muito comum você ver um homem inteligente com uma mulher burra. Mas você nunca vai ver uma mulher inteligente com um homem burro. Mulher detesta homem cabeça de rolinha. Não gosta, não. Certo? Não gosta. Então, cultura. Pastor, eu não tenho beleza, eu não tenho postura e eu não tenho cultura. Então arruma dinheiro mesmo que serve, vai te deixar muito, muito interessante, tá certo? Muito interessante. Você gosta, né? Então, você se tornou uma pessoa Isso, é isso. Interessante, tá certo? Mas você precisa fazer a autoavaliação, aquilo que eu falei. Olhar para você mesmo, tá certo? Repita comigo: a percepção precede a mudança. Dificilmente alguém vai mudar se não perceber que precisa. O primeiro passo para alguém mudar é perceber que precisa de uma mudança.
3 ambientes são muito comuns onde pessoas mudam. O primeiro ambiente de mudança, muito forte, é o ambiente do sofrimento. Tem gente que para mudar tem que sofrer. Se não sofrer, não muda. Você alerta, mas faz. Entendeu? Por exemplo, a mulher fala com o marido: meu amor, estou me sentindo muito sozinha. Sabe, preciso de você. E você não muda. Não muda. Quem chega? Ricardo. Ricardo é tão atencioso. Aqui vocês usam essa expressão também, não? Sim ou não? Não ou sim? É porque no Brasil nós temos o outro. Aquele que tem tempo, é atencioso, gentil, abre a porta do carro para a senhora entrar, a senhora sai com o carro, ele nem entrou. Ou ele sai com o carro, a senhora nem entrou, vai a senhora com o pé para o lado de fora assim, falando... Pois é. Aí vem procurar o pastor. Pastor, estou sofrendo, eu amo essa mulher. Mas precisou sofrer para descobrir. Ele também avisou a senhora: meu amor, olha, eu preciso de você. Eu te amo. E a senhora, nada de mudança. Quem é que aparece? Jezabel. A senhora tem dor de cabeça, Jezabel nem cabeça tem para doer. Você está rindo, mas é sério. Mas tem gente que para mudar precisa de um sofrer, senão não muda. Tá certo? Então eu não sei se você gosta desse ambiente, mas se ele te servir. Outro ambiente que muda muito as pessoas também é o ambiente de inspiração. É quando você vai a lugares onde você conta a história de pessoas que enfrentaram dramas tão fortes ou maiores que os seus e venceram. Ambiente de terapia, por exemplo, né? Ou até a igreja também usa muito isso, os testemunhos, onde as pessoas chegam e contam: eu estava com o meu casamento assim, vim aqui, ouvi uma palavra, recebi uma oração, e aí as coisas aconteceram, e você fala: então eu também vou vencer também, vou vencer, vou ficar curado. Aí você tem que frequentar um ambiente desse. Isso também ajuda muitas pessoas a mudarem. O terceiro ambiente que também muda muitas pessoas é o ambiente das instruções, de treinamento, de ferramenta. Pessoas mudam quando recebem ferramentas para mudança. Por quê? Porque você vai precisar de tudo isso para se casar. Parece esquisito, né? Mas quando você entra bem... As pessoas me perguntam: pastor, por que pessoas se divorciam? Eu digo: a pergunta está errada. A pergunta certa não é por que pessoas se separam, e sim porque elas se casam. Todas as vezes que o motivo do casamento é fraco, você não precisa de uma força muito grande para separar, certo? Então você sabe a força necessária para separar de acordo com a força empregada para unir. Então hoje as pessoas, não sei, se casam no mundo da lua e depois perguntam: o que eu fiz? Casou, #chupa essa manga. Ué, eu vou fazer o quê? Mas se você entender um pouquinho o que é um ser humano, vai te ajudar bastante. Já vou chegar no casamento e eu termino, tá bom? Olha para mim aqui. De que é formada uma pessoa? Fala assim: uma pessoa, ela tem um corpo, uma alma e ela tem um espírito. Isso. Corpo, alma e... Então o ser humano é um corpo e uma alma, e que foi introduzido nele um espírito. O ser humano é só corpo e alma. Deus colocou nele, aí ele também tem um espírito. Quando o homem morre, o ser humano morre, o espírito volta para Deus, sim ou não? O corpo volta para a terra, sim ou não? E a alma é que está nesse ambiente aí. Para onde é que vai? Tá certo? É como diz na África: na briga entre elefantes, quem se lasca é a grama. Certo? É mais ou menos assim. Então você tem que entrar, se você entrar nesse negócio, tem que saber o que está entrando. O casamento é quase um sistema prisional semiaberto. Você dorme na prisão, levanta de manhã e vai trabalhar. Terminou a jornada de trabalho, volta para dormir na prisão. E lá uma vez ou outra tem um encontro íntimo. É assim que funciona. Tá certo? É desse jeito. Repita comigo: casamento é vitalício. Casamento
É monogâmico. Tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. E você só pode escolher uma pessoa só. Como é que vai achar a certa? Nem se você viajar o mundo inteiro. Qual é o segredo? Casar com o errado e ir trabalhando. Ninguém casa com a pessoa certa. Ninguém casa. Ah, pastor, estou procurando minha alma gêmea. Isso aqui é casamento, não é gosto. Do outro lado da vida, não é assim não. Então o negócio aqui é sério, as pessoas têm que saber. Então a pessoa é um corpo, fala corpo. Isso traz necessidades materiais. Ela é alma, diga alma. Isso traz necessidades emocionais. Ela é espírito, diga espírito. Isso traz a ela necessidades espirituais. Então, para alguém se tornar um indivíduo são, para entrar num relacionamento sadio, ele tem que cuidar do corpo, da alma e do... Isso aí! Você não tem carro? Seu carro precisa de água? Sim ou não? Ele precisa de óleo? Precisa de gasolina? Ou de combustível? Sim ou não? Você bota combustível no radiador? Água no tanque? Então, além de você precisar de 3 coisas, cada uma tem o seu? Isso aí! Então é assim que funciona. Quando, por exemplo, quem aqui já viu a mulher fazendo assim, a sua esposa, fazendo assim, ó? Eu tô cansada. Eu tô cansado, eu tô falando sério, eu tô cansada, tá? Eu tô exausto, eu tô cansado de você, eu tô cansado dessa igreja, eu tô cansado desse país, eu tô cansado dessas crianças, qualquer dia desse você vai chegar aqui, eu vou ter sumido. Tem alguém reclamando, sim ou não? O que é uma mulher? Uma mulher é um... Então, quando uma mulher faz essa reclamação, esse barulho, o que o marido dela deve perguntar aqui? Quem tá aí? É corpo, é alma ou é espírito? Para você saber, porque às vezes a reclamação vai definir a área cuja qual você deve intervir. Entendeu? Às vezes quem está reclamando é o corpo. Então, você tem que fazer e cuidar de coisas materiais. Às vezes não. Certo? E eu sei que é difícil lidar com homem. Quem aqui tem mais de 35 anos, homem? Homem, isso, tudo ogro. Tudo ogro. Esses caras de mais de 35, tudo ruim de lidar. Por quê? Porque eles vieram preparados com a rigidez. Se a senhora falar para ele assim, eu te amo, sabe o que ele fala? Obrigado. Faz bem em me amar. Eu estou falando. Ele não tem desse negócio, não. Essas frescurazinhas, não. Você quer ver? Uma mulher casada com um homem mais velho, ela vai reclamar que a vida tá ruim. Olha o que ela faz, ó. Meu amor, olha isso aqui. Isso. Olha o marido, olha o marido. Palhaçada é essa, Solange? Frescura é essa? Eu, hein? Já vencemos coisa tão difícil. E agora vai ficar chorando por causa de besteira, Solange? Deus é conosco, minha filha. Para de palhaçada. Raquel, traz um copo d'água para Solange aqui. Agora, se Solange casa com um menino novo e começa a reclamar que a vida tá ruim, ó o marido. Solange. Não chora não, Solange. Ô Solange, olha pra mim, Solange, olha. Vai dar tudo certo, Solange. Aí Solange fala, Raquel, traz um copo d'água pra essa franga aqui, não é verdade? Olha aqui. Eu não tô dizendo que garoto novo não é homem, não é isso não. Eu tô usando humor. Tá certo? As pessoas só precisam entender que tem coisas que são espirituais, sim ou não? Tem coisas que são emocionais, sim ou não? E tem coisas que são materiais, sim ou não? E você tem que descobrir onde é. Eu dou de tudo para meu filho e meu filho está com problema. Tudo o quê? Se ele é material, emocional ou espiritual? Você tem que descobrir onde é que estão as coisas. Entendeu? Então a mulher está lá. Mulher de homem mais velho que reclama que quer sumir, eu já sei o que ela vai ouvir. Ó, sumir. Vou falar uma coisa para você. Sabe quantas mulheres gostariam de ter a vida que você tem? Morar na casa que você mora. Note que o homem ele só fala de coisa material.
Porque ele foi o mais velho, só foi treinado para isso. Tá certo? E às vezes aí que a mulher chora mesmo. Não é isso, não é isso, não é isso. Eu quero um amigo. Ó, o marido, só precisa de um macho, rapaz. Aí ela fala, eu quero um cúmplice. Ele diz, nós vamos roubar aqui. Porque ele não entende. É difícil. Para a cabeça, da mesma coisa a mulher, por exemplo. Ela deixou o marido sem fazer amor. Aí o cara tá lá grosso, é vazio. Aí vai ela para a igreja, que lidera o ciclo de oração. Campanha, aí vai lá. Aí vai, irmãs. Antônio tá tão nervoso comigo. O diabo tá furioso. Querendo destruir meu casamento. Quero pedir oração. Aí vai lá, orar. Senhor, toma Antônio nas suas mãos. Dá vitória para sua filha. E Deus está bem assim, ó. Aí fala com elas. Meninas, não é que não. Antônio quer fazer amor, é cerol. É outra repartição. É outra. Você consegue entender? Será que eu estou sendo claro ou tenho que desenhar? Então as pessoas precisam entender isso. Tem coisas que é material, se resolve com planejamento. Tem coisas que é emocional, se resolve com intimidade, com diálogo. Tem coisas que são espirituais, se resolve com oração, com jejum, com leitura bíblica, com libertação, com essas coisas tudo. Mas cada um na sua área. Quando você entende tudo isso, está na hora de casar. Isso, a hora de escolher. Segundo a Bíblia, parábola das 10 virgens. O noivo vem pegar a noiva, mas as de lâmpada apagada ele não pega. Só de lâmpada acesa. Qual é a mensagem? Não pega ninguém no escuro. Tem que ter conhecimento a respeito da pessoa. E aí nós vamos ter um problema sério. Qual é a coisa da vida? A vida aproxima gente diferente. Porque o que a vida entende? Que vai construir no casamento uma nova equipe. E a equipe é formada com pessoas de características diferentes, mas que trabalham no mesmo bem comum. O que é uma equipe? Gente que é boa aqui, mas que é frágil aqui. Aí esse aqui é bom na área que esse aqui é frágil. E é frágil na área que esse aqui é. E isso vai fortalecer. É assim que funciona. Por isso que uma mulher, por exemplo, proativa, você se apaixona por um homem lerdo. Porque a virtude na lerdeza e a virtude na proatividade, a mulher lá. Vambora, rapaz, vambora. Ó o marido, ó. Calma. O mundo não vai acabar hoje. Ela fala, meu Deus, isso é uma lesma que eu casei. Então você vai se apaixonar por gente de fé. Isso é legal. Você que é casado, diga assim, eu não estou casado com a pessoa errada. Eu estou agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. É isso aí mesmo. Não tinha nada melhor para você não, é o que deu para arrumar. Então tem que aprender a fazer a leitura. Aí nós temos outros problemas. Por quê? Porque nós ainda temos a cultura cuja qual o outro foi ensinado. Que também é um problema. Certo? Não sei como é que é aqui. Um brasileiro casando com um português já deve ser um problema. Porque são culturas diferentes. Certo? A família não é uma escola, mas ela funciona também como uma escola, educando. Quer ver? Quem aqui foi ensinado na escola, levantou de manhã, a primeira coisa que faz é arrumar a cama, levante a mão. Isso aí. Quem aqui foi criado numa escola que levantou. Os outros que arrumam, depois vem sua mãe, vem alguém e vai arrumar. E às vezes nem arruma, porque você vai dormir de novo à noite. Levanta a mão, a turma da cama desarrumada. Isso. Aí você casa com alguém da cama arrumada. Aí o da cama desarrumada, normalmente levanta mais tarde.
Aí quando da cama arrumada olha pra cama, olha esse porco. Ele não é porco, ele é o da cama desarrumada. Mas tinha que ter olhado antes. Entendeu? Mas não faz nada disso. Aí casa e depois em compatibilidade. A gente não se dá bem. E aí, vai fazer o quê? Vice antes. Poxa. Então é assim, o camarada cresceu, a mãe dele cozinhava, a avó cozinhava, as tias cozinhavam, todo mundo cozinhava. Ele cresceu comendo bem a vida inteira. Se apaixona por uma mulher que, se for fazer café, queima água. E ainda quer botar a culpa no Satanás. Não dá para entender. Entendeu? Ah, ela tinha que cozinhar. Não tinha. Você que tinha que olhar. Não olhou. E agora? Aí tem a turma do tudo junto, que eu chamo de aglutinado. Aquelas famílias, tudo montuado. E tem aquelas famílias dispersivas. Cada um na sua. E Deus por todos. Qual é o problema? É que um se apaixona pelo outro. A família do tudo junto. A mulher do tudo junto olha para a vida do dispersivo. E pensa, olha gente, aquilo que é vida. Ninguém visita ninguém, ninguém vai na casa de ninguém. Olha aqui. Particularidade. Individualidade. Que lindo. Aí o cara do dispersivo olhando para a família do glutinado. Aí, aquilo que é família, ó, todo mundo junto. Olha como é que eles riem, brincam, viajam, olha. Aí casa, glutinado com dispersivo. Nossa. Aí só o eterno. A casa de um para o outro, a família de um para o outro é quase uma antessala do inferno. E não quer visitar não quer visitar e nem quer receber visita. O que é pior. Porque na casa do dispersivo é o maior barato. A mulher, na casa do dispersivo, ela ganhou neném. Aí a família do glutinado do marido vai visitar. A cunhada. Aí chega lá. Entra e entra. Pode pegar o bebê? Não pode, porque ainda não tomou as vacinas. Aí ela quer amamentar, sabe o que ela fala? Dá licença. Vou ter que me ausentar por alguns instantes, porque estou lactante. Eu vou dar de mamar a Arthur. Olha o nome do menino, isso. Aí ela entra num quarto, senta numa cadeira especial, o sutiã dela tem uma janela que abre assim. E ela vai dar de mamar a Arthur, que mama assim, ó. Tem algo de errado nisso, sim ou não? Mas esse não é um modelo único. Na outra ponta dessa corda tem a família do aglutinado. A mulher ganhou o neném, está na hora de dar mamar. Ela vai para a sala, lotado de gente. E ela fala assim, ô gente! Tô com o bico dos peitos tudo rachado. Ô menino faminto esse Michael Jackson. Por quê? Oh, não, você tá rindo, mas é sério. Ó, dá licença que eu vou te mamar. Ela tira o peito na frente de todo mundo, enfia na boca do Michael Jackson e mama assim, ó. E alguém conta uma piada, ela ri. O bico sai da boca, Michael Jackson. O dispersivo diz, nunca mais eu volto nesse lugar. Ô, olha pra mim. Só nem sei o que virou isso aqui, Mário. Sangue de Jesus, o que é que eu fiz, Senhor? Mas você, gente, as pessoas estão tratando o relacionamento. Note que eu estou rindo de coisas que destroem casamento. Você está entendendo? Coisas que as pessoas deixaram passar. Não é assim que funciona. Nós temos que nos tornar mais responsáveis. Eu nem comecei a falar de casamento. Eu volto outra vez aqui só para falar. Tá certo? Mas é importante que você entenda isso. É uma dinâmica. Você sabe por quê? Eu vou te falar algo agora muito sério. Segundo casamento. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que a Bíblia é muito enfática quando fala
do adultério no segundo casamento. Nós sabemos que, obviamente, ela não fala de todos, mas nós também sabemos que nem todo divórcio dá direito à pessoa de se casar novamente. Essa também é uma grande verdade. Ainda é um campo onde nós vamos para umas discussões bem complexas no que diz respeito a isso. Eu sei que eu não posso mudar o passado de ninguém, eu posso influenciar o futuro. E é só isso que eu busco fazer. Mas viver a dois não é tão difícil como as pessoas pensam ser. O processo seletivo para colocar uma pessoa na sua vida para sempre é que precisa ser mais responsável. Cuidado com a paixão. Ela vai embora com a mesma velocidade que chegou. Amar é uma escolha. É isso. Ela tinha pouca experiência quando me conheceu. Meu pai teve 8 relacionamentos. Eu sou filho do segundo. Eu não tinha experiência quase nenhuma. É lógico que nós entendemos que foi Deus que nos uniu. Mas já tivemos em alguns momentos de confusão a probabilidade de trazer à tona a pauta separação. Ela não foi adiante, é verdade. Mas é uma decisão que temos que manter todos os dias. Porque não é somente nós. Eu tenho 2 filhos, agora uma nora, 2 netos, e mais do que isso, o ministério que nós temos, porque é meu e dela, virou algo internacional. Nós viramos um exemplo para muita gente. Então, você que é casado, vou te falar uma coisa, para com esse negócio de divórcio. A maioria das pessoas que me procuram 15 anos depois que divorciou, numa conversa franca, só eu e ela diz: pastor, não é muito diferente do que era o outro, não. Se eu tivesse ficado lá, era até mais vantagem. Mas agora eu já estou aqui mesmo, deixa. Então é isso aí mesmo. Pega esse homem seu. Você achou que ele era um príncipe? Pois é. O príncipe caiu no caminho, o cavalo chegou sozinho. Monta nele, vamos embora, Amazônia. Você achou que sua mulher era um anjo? Ela voa, mas é de vassoura. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E é na brincadeira de falar a verdade. Eu não estou tentando destruir a reputação de ninguém, não. Eu estou querendo que você saia daqui. Pastor, como é que eu posso sair daqui mais próximo? Volte a beijar. Casado. Beije. Beije. E não é essa palhaçada de... Isso é barulho de passarinho novo com fome. Você que é casado, beije sua esposa de língua. 2 vezes por dia. Você vai ver como é que a intimidade vai voltar. Ah, pastor, ela não gosta. Ela não gosta porque ela já notou que todas as vezes que você procura beijar assim, é porque você quer fazer amor. Aí ela já beija assim, ó. Mas a hora que você acostumar ela a beijar e soltar, não procura não. Treina 15 dias sem procurar. Beija 2 vezes por dia e solta. 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 1 semana depois, quando chegar em casa, ela já vai ficar assim, ó. A boca tremendo para receber o beijo. Vai se divertir. Divirta-se. Sabe por quê? Porque Deus está preocupado com a sua felicidade. É assim que funciona. Eu não sei como é que eu vou fazer apelo, mas pode ter certeza que eu vou. Mas vai embora. Como eu disse, quando entrar no carro, abre a porta para ela entrar. Não sai com o carro. Quando ela só entrou pela metade, dá um beijo nela, na porta do carro, encosta ela assim. Meu Deus do céu, que coisa linda. Isso aqui é culto. E você que é solteiro, espera um pouco para casar. Casa cedo não. Vai se divertir, brincar, ser feliz. Quando cansar,
Vem sofrer com a gente. Eu quero que você fique de pé. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Não resolveu quase nada, fala. Mas que eu me diverti. Deus criou alguns princípios. E os princípios que Deus criou, eles não podem ser quebrados. Existem algumas leis e princípios criados por Deus, como gravidade e tantas outras, que se tentarmos desafiá-las, nós vamos ter problemas com elas. E uma das leis criadas por Deus é a lei da semeadura. Deus estabeleceu que ações se tornariam sementes. E Deus estabeleceu que a colheita deveria ser, ou teria que ser, das sementes cujas quais nós plantamos. Quando eu era garoto, eu ouvia alguns jargões, e dentre eles era que quem semeasse vento colheria tempestade. Todas as vezes que nos posicionamos de uma forma equivocada, errônea, nociva, tóxica, eu não sei como você vai chamar, inevitavelmente, o tempo, ele vai te devolver o reflexo da semente que você plantou. Quando algumas pessoas vêm me pedir conselhos, eu digo para elas dizem: pastor, o senhor acha que eu estou certa ou eu estou errado? Muitas vezes eu digo: olha, infelizmente eu não tenho essa resposta tão precisa quanto você gostaria, mas eu posso te garantir que o tempo vai tirar sua dúvida. O tempo vai dizer se você tomou a decisão certa ou a decisão errada, porque ele vai te trazer de volta o reflexo ou a reação da semente que você estabeleceu. Eu tenho falado muito disso aqui no Projeto Recomeçar, uma igreja cuja qual nós temos um senso de responsabilidade da nossa vida muito grande, onde nós aqui entendemos que Deus, o Todo-Poderoso, Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Nós já somos abençoados. O grande problema é que Ele nos deu uma liberdade cuja qual nós temos muita dificuldade para gerenciar. Eu aprendi que todas as pessoas que tomam decisões assertivas, positivas e que têm resultados favoráveis e agradáveis, eles são admiradores profundos do livre-arbítrio. Ele acha que uma das coisas melhores que Deus fez no mundo foi dar a seus filhos o direito de escolha, porque o resultado dessas pessoas são positivos. Mas todas as vezes que alguém acaba tomando caminhos errados e sofrendo com os resultados de suas sementes, essas pessoas começam a julgar a Deus. Onde o Senhor estava? Onde eu sempre estive, no controle de todas as coisas, instruindo o povo como ele deveria agir. Ou seja, se os resultados são bons, glória a Deus. Se os resultados são ruins, o problema é dele. Eu quero mostrar para vocês hoje rapidamente 2 textos de pai e filhos. Nós falamos isso no nosso trabalho e nosso evento de homens, ontem e hoje. E eu quero te mostrar como as coisas funcionaram nesse ambiente bíblico e tirar dele algumas lições para a minha e para a sua vida.
Segunda Crônicas, capítulo 28. É a continuidade, né, da temática dos reis, ou da monarquia de Israel. São os cronistas narrando, né, ou repetindo algumas histórias um pouco mais detalhadas. E aqui a história de Acais. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rimon e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, nos altos das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Olhe para mim aqui, porque eu quero conversar com vocês. Nós estamos olhando a decisão de um grupo bem pequeno, e aqui particularmente de um rei. Um rei que toma uma decisão, mas uma nação que vai colher o resultado da decisão que o rei tomou. O que me indica que nós precisamos melhorar a qualidade das pessoas que colocamos no poder e que deixamos responsáveis por tomar decisões sérias sobre a nossa vida. Isso vale desde um chefe de família, que ao se tornar um líder que toma decisões que podem fazer com que sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento cresça, como fazer com que a derrota se estabeleça e se instaure no ambiente familiar. Isso pode ser usado e ser visto como um pastor que gerencia uma comunidade de fé, como um empresário que gerencia e administra um pequeno empreendimento ou grande, ou por que não dizer um ambiente político cujo qual se estabelece uma liderança sobre município, estado, certo? Sobre o país. O que nós estamos vendo é que Acais tinha 20 anos de idade quando ele começa a reinar em Jerusalém. E ele opta por fazer coisas ruins. E o texto diz que o resultado das decisões de Acabe sobrevém sobre o povo. A Síria vem com o seu poder forte, porque o rei, ao invés de adorar o Senhor, seu Deus, pois a Bíblia diz ali, ele faz uma aliança com Ben-Rimon. Sabe, aquele mesmo Deus que o ex-leproso Naamã diz que nunca mais ia adorar, depois de ter conhecido Deus em Israel através de Eliseu. O rei de Israel olha e diz: já que eles estão ganhando, a Síria está ganhando, então eu vou trazer para cá e vou introduzir na minha vida a adoração a esse Deus. E isso traz um caos. Isso traz derrota, humilhação, escassez, tudo para o povo. Jerusalém está vivendo isso. E é debaixo disso que as coisas vão transicionar. Acais morre e seu filho Ezequias assume o governo. E agora o que Acais deixou de herança para Ezequias foi humilhação. Coloca para mim o primeiro versículo do capítulo 29, pois é lá que eu quero falar, mas eu precisava mostrar o pano de fundo. Esse rapaz chamado Ezequias, ele cresceu num ambiente de derrota.
Ele cresceu num lar de humilhação. O ambiente que treina Ezequias não é um ambiente próspero, não é um ambiente de fé, não. Ezequias é alguém que tem todas as desculpas do mundo, talvez como você e eu, para justificar o nosso fracasso mediante o que nós vivemos. Eu não sou um bom pai porque não tive um bom pai. Eu não sou um bom gestor porque não aprendi a ter uma boa gestão. Eu não consigo me relacionar com Deus porque a minha família não tem uma história de fé. Eu não consigo me manter casado, eu não consigo ser fiel porque na minha casa, e de onde eu vim, eu cresci no meio da infidelidade. Quando nós olhamos para as heranças que nos deixaram, talvez elas sejam um forte argumento para que você se ampare, se escore, ok? Utilize como muleta essa desculpa. Ezequias também teria isso. A vida desse camarada tinha tudo para ser um caos. O pai dele morreu, e essa transição de morte de Acais para a gestão de Ezequias não precisa, na verdade, acontecer com a morte. Não, a palavra morte, o teor da palavra morte, quer apenas dizer separação. Nós podemos aplicar isso aqui de uma forma muito clara. Quando eu tenho condições o suficiente para me separar de meu pai, economicamente, me separar de meu pai, né? Emocionalmente, quando eu tenho condições de viver a minha própria vida, quando esse cordão umbilical vai ser cortado, como é que eu vou me comportar agora, fora desse ambiente? Me parece que é apenas isso. Aqui Acais morreu, de verdade. Ezequias assume o governo, e um governo da sua própria vida, porque seu pai não está lá mais para ver. E agora, como é que ele age mediante a isso? É isso que eu queria ver com vocês. Por quê? Porque quando eu era apenas um itinerante, eu saía daqui para pregar uma mensagem na Assembleia de Deus da Penha, do pastor Silas Malafaia. E depois eu voltava para casa. E o que eu preguei lá, o efeito na vida dos membros, eu não via. Aí no outro dia, eu saía para pregar na outra igreja, em outro estado, em outro local, em outra denominação. Hoje eu estava aqui, amanhã acolá, e por onde eu passava, o que eu tinha de feedback, de resposta, é apenas: nossa, que palavra boa, que palavra legal, nossa, foi tão divertido, nossa, foi tão instrutivo, nossa, foi tão revelador. Mas eu não tinha a mudança de vida. Eu aprendi nessa caminhada que uma igreja, para ser considerada bem-sucedida, não interessa se ela está cheia ou se ela está vazia. Eu posso te garantir que tem igrejas muito menores do que a nossa, muito mais bem-sucedidas do que a nossa. Uma igreja não pode ser medida como bem-sucedida pela sua arrecadação financeira. Não. Uma igreja só pode ser considerada bem-sucedida quando o nível de transformação que ela causa na vida das pessoas é alto. Isso é uma igreja de sucesso. Uma igreja que devolve depois de um culto um marido melhor do que aquele que entrou por aquelas portas, é uma igreja de sucesso. Uma igreja que devolve um filho melhor, um cidadão melhor de volta para a sociedade, um colaborador melhor de volta para a empresa, um cidadão mais consciente de suas responsabilidades para a vida social, alguém que não segrega, alguém que não discrimina. Essa é a nossa função. Quando a igreja consegue levar transformação para as pessoas, isso é uma igreja bem-sucedida.
Então olhar e dizer, nossa, a igreja está cheia, já tem outro culto. Só que o que acontece? Quando eu me tornei pastor de uma igreja, eu comecei então a ter a informação sobre a transformação das pessoas, que eu comecei a pastorear e a lidar com pessoas todos os dias. E aí eu comecei a ficar preocupado. E comecei a me perguntar se por onde eu passava, na verdade, não acontecia a mesma coisa. A gente prega. E o povo não melhora de vida. Do mesmo jeito. Certo? Olha e diz, nossa, que culto bom. Nossa, senti tanta presença de Deus. E mudou o quê? Mudou nada, rapaz. Mudou nada, estamos do mesmo jeito aí, levando a vida. Tem alguma coisa de errado. Sua vida tem que mudar, meu filho. E para ela mudar, o quanto mais rápido você tomar a responsabilidade e as rédeas dela, mais vai ficar fácil para você. Entenda que o maior eu quero ir numa reunião, que eu preciso de um profeta que me fale do futuro. Não venha para a igreja. Procure-se um vidente, com a bola de cristal, turbante. Porque se a Bíblia diz que nós vivemos debaixo de semeadura e colheita, se você quer saber o que você vai viver amanhã, olhe. Você come muito hoje, emagrece ou engorda amanhã? Nossa, que revelação, agora eu virei profeta. Se você gasta muito hoje, amanhã você está rico. Sim ou não? Você está endividado. Não, agora eu gostei dessas profecias, porque ficou fantástico. Porque tem gente cavando sua própria e botando a culpa no pobre, coitado do Satanás. Eu conheço gente que administra tão mal sua vida que o diabo não ousaria se aproximar de você. Eu disse, não, lá não, cara, o negócio já está ruim aqui. Eu ainda vou fazer uma visita a esse miserável, vai me pedir dinheiro emprestado. O devorador é ele, não sou eu. Você consegue entender? Está assim de gente, eu tenho falado isso direto, que entra no meu gabinete pastoral como vítima e sai como vilão. Vilão do casamento, vilão das finanças. E eu fico tentando achar onde o Satanás está aí. Não vejo. A pessoa está purinha, sozinha. Porque eu já falei isso aqui. Se tiver demônio, gente, é moleza. A gente chama os pastores, bota no meio, bota a mão na cabeça, faz o exorcismo. Sai, Satanás. A pessoa fica libertinha. Agora, se não tem o diabo, nós expulsa aqui. Sai de você, você mesmo, infeliz. Sai daí, deixa esse corpo. Não tem como. Você está rindo, mas o assunto é muito sério. Então o que eu quero te mostrar rapidamente é que esse rapaz, ele tem 25 anos de idade. 25 anos de idade. E ele chega num ambiente muito ruim, cercado por inimigos poderosíssimos, líder de um povo sem autoestima, sem autoimagem, sem poder de reação, e grande parte deles idólatras. Ezequias é alguém que vai conseguir sobreviver e retirar recursos de onde os recursos não têm ou não existem. Ele é um grande exemplo para mim. Por quê? Porque ele cresceu vendo uma coisa que ele não quer para a vida dele. E agora? Agora chegou a vez dele subir no palco da vida e protagonizar a sua própria história. Foi assim com você, foi assim comigo. Chega um momento que a vida pega você e diz assim, ó, vai embora. Seu pai já não tem mais tanto domínio sobre você. Outras pessoas
a não ser que você deixe. Algumas pessoas são tão subjugadas em seus lares de formação, que quando chegam a hora delas tomarem decisões, elas não conseguem. Ficam retraídas, preocupadas em tomar decisões e enfrentar críticas. Vamos onde? Eu não escolho o local onde vamos, porque vai que quando eu chego lá, o lugar está ruim. E aí você vai dizer, por que você me trouxe? Eu não escolho de que jeito fica, por quê? Porque se alguém chegar depois e disser que esse contrabaixo não ficou bom aqui, ele é feio, todo mundo vai descobrir que ele só está ali porque eu decidi que ele estaria. Quando pessoas recebem uma formação desse tipo, elas chegam deformadas para decidirem, para subir no palco. Pessoas indecisas, preocupadas com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, nunca escolhe nada, não tem poder de reação, são pessoas apáticas. E pior, quando algo é bem feito, essas pessoas se tornam sabotadoras, críticas de coisas que são excelentes, mas como não foi ela que resolveu e que fez, ficou feio. É assim que funciona. Famílias e pessoas estão sendo preparadas para viver. Esse camarada está aí, 25 anos de idade, começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de verso 2. E ele fez o que o Senhor, tal como tinha feito. Quem era o pai dele? Mexa na memória aí, rapidinho. Quem era o pai dele? E a Bíblia está dizendo que ele fez o que? Davi. O pai dele era ruim, sim ou não? Sim ou não? E Davi era bom? Ele pegou o exemplo de quem? Porque Davi era? Porque quem escolhe a herança é quem toma posse dela. É você que escolhe. Uma herança só se torna, não interessa quem deixou. O que foi que sua mãe deixou de herança por ser um câncer que já matou a família dela toda? O que foi? Uma diabetes. Nossa, pastor. Tinha um tio que perdeu o pé, o outro perdeu a perna, o outro perdeu as duas. Que desgraça é essa? Pare e pense. Chegou a sua hora de viver a sua vida. A decisão é sua. O que o pai dele deixou de herança para ele é ruim, e ele disse, isso não é para mim, eu quero outra coisa. Esse cara vai mudar a vida dele, muito mais do que a vida dele. Ele vai mudar a vida da sua família, ele vai mudar a vida da sua nação. Porque ele, bota o verso 10 para a gente adiantar, porque esse primeiro culto é rapidinho. Pretendo, em algumas traduções está escrito assim, agora estou resolvido. Quem está com essa tradução aí? Você não tem nem Bíblia? Desculpa. Em algumas traduções, agora eu estou resolvido. Agora eu resolvi que eu vou ser casado para sempre. Agora eu resolvi que eu vou mudar minha vida com Deus. Agora eu resolvi que eu vou orar. Agora eu estou resolvido. Porque quem resolve muda de vida, e quem está na dúvida, deixa para o próximo culto. A vida desse camarada vai mudar, né? Melhorou, isso aqui é outra tradução. Agora me tem vindo o coração, agora eu estou... Gente, quando você decide, as coisas mudam. Mas eu aprendi uma coisa, às vezes nós somos muito bons para resolver e para decidir coisa ruim. Você quer ver? Se alguém te faz mal, você fala assim, a partir de hoje, risquei você do meu caderno. A pessoa saiu do seu caderno quando? Naquele dia. A partir de hoje, vou ler a Bíblia. Amanhã, estou com sono. Se for para decidir coisa boa, aí a vida não muda.
E está assim de gente orando. Gente, por favor, eu sou pastor, a Bíblia diz: orai sem. Ore, meu filho, ore, mas ore de dia, ore de madrugada, ore. Mas deixa eu falar uma coisa para você: oração não muda sua vida. E sabe o que é pior? Quando você ora muito e vê o outro se dando bem, orando menos que tu. Dá uma raiva dele, dá uma raiva de Deus, dá uma raiva de todo mundo. Fica com raiva até do diabo que nem ora. Porque não é oração que muda a sua vida, é ação, é atitude. Você está entendendo? O que vai mudar a sua vida é o que você faz e não o que você fala. Esse dia eu estava num evento, achei muito legal o cara falar que é importante você lançar palavras para o seu futuro, porque as palavras são poderosas e mudam o seu futuro. Mas a minha cabeça pensou: eu mudo. O mudo se lascou, né? Porque o mudo não muda de vida. Tem uma coisa que é maior do que você fala, o que você fala é o seu poder de decisão. E preste atenção, volta para lá. Isso. Verso 3. No primeiro ano do seu, repete comigo: no primeiro ano e no primeiro mês. De novo: no primeiro ano e no primeiro mês. Porque quem quer mudar não muda amanhã, muda agora. Que história é essa? Vou mudar. Quando? Agora. Começa mudando aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É mudar a mente. Pobreza, por exemplo, tem dois tipos de pobreza: uma que está aqui e outra que está aqui. Eu conheço gente com bolso cheio, mas cabeça de rolinha. O cara compra uma Mercedes de 500 conto e não tira o plástico do banco para não estragar. O cara compra um carro de 300 cavalos e bota kit cais. Até perdeu o ânimo de pregar. O bolso dele está cheio, sim ou não? Mas a cabeça é pobre. Já tem gente que não tem nada mas a pessoa é riquíssima de mente. Eu sei que aqui tem gente muito mais assim, e um deles é aquele que vos fala. Essa mulher minha é riquíssima de mente. Dinheiro não tem. Gente rica de mente. Amém? Quando eu olho para esse camarada, eu vejo que ele muda. Quando? Na hora. Sua vida está ruim, quando você tem que mudar? Agora, meu filho. Qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o momento mais importante? Então, querido, seu casamento muda hoje, muda aqui, muda agora. Sua saúde muda hoje, muda aqui, muda agora. O Brasil muda hoje, muda aqui, muda agora, porque nós lançamos palavra profética sobre ele. Quando nós olhamos para isso, o que ele fez com as portas da casa do Senhor? Ele fez o quê? Ele abriu porque o pai dele quebrou e fechou. Verso seguinte: trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça. Sacerdotes que o pai dele tinha desempregado e ele empregou. O pai de Ezequias apagou uma lâmpada aqui, Ezequias. O pai de Ezequias fechou uma porta aqui, Ezequias. O pai de Ezequias despediu os sacerdotes que Ezequias contratou. Quando? No primeiro ano, Então, uma coisa muito importante é você olhar para a sua vida hoje, seja qual for, emocional, material ou espiritual, e descobrir
se ela está no nível que você deseja, ou se o que você tem hoje é uma realidade, mas que ainda não é seu ideal. Pois é você que decide. Se você quer empoderar o diabo, você tem todo o direito. Você tem todo o direito. Você diz o poder que ele tem sobre a sua vida. Pastor, mas isso é possível? A Bíblia diz que era possível fazer isso com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus entrava na cidade de Nazaré, ele não podia fazer muitos milagres lá. Por que é que Jesus não podia fazer muitos milagres em Nazaré? Porque Nazaré inibia o poder de Jesus? É lógico que não. É porque como Jesus cresceu em Nazaré, para Nazaré muitas pessoas viam Jesus como uma pessoa comum. Jesus era poderoso em qualquer lugar, mas quando ele estava perto de pessoas que achavam que ele não tinha poder porque se tornava comum, inevitavelmente ali não podia acontecer muita coisa. É você que determina que poder o Senhor tem na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. É você, é um nível de intimidade que você deseja estabelecer com Ele. Ezequias é alguém que o que ele está fazendo é o seguinte: ele olhou para a vida dele e disse: eu não quero isso para mim, e eu não quero isso para o meu povo, para o povo que agora eu me tornei rei. Meu pai morreu. Meu pai hoje vive noutra casa, noutra vida, está separado de mim. Sabe? Hoje eu peguei agora e estou vivendo a minha vida, mesmo que eu more ainda embaixo do mesmo teto, mas chegou a hora de eu assumir a minha responsabilidade. E é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo o oposto. Coloca aí, depois você lê em casa, não dá para ler tudo. Verso 5. Olha o que ele está dizendo, levitas. Ouve, levitas. Ó levitas, santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor, Deus de vossos, e tirai do santuário. Isso, quem levou para o santuário a imundícia? Os pais. O que ele está dizendo é o seguinte: se os nossos pais erraram ou não, seria bom se eles tivessem acertado. Talvez o acerto dele me colocasse numa vantagem, mas isso não foi verdade. Eu cresci numa família disfuncional. Eu cresci num ambiente que não foi tão favorável. Tá bom, querido, tá legal. Você viveu num ambiente de escassez, num ambiente de violência doméstica, num ambiente de abuso sexual, e tá bom. A gente já sabe disso. Isso não é um privilégio só seu, não. Só que, e passou. Chegou a sua vez de subir no palco da vida, e a caneta que escreve o teu futuro não está na mão do seu pai, está na mão do Senhor dos Exércitos. É isso. Então não adianta. Ezequias olha para isso e ele está dizendo: vamos tirar do santuário. Vamos para o Novo Testamento para ficar fácil de colocar isso. Deus não habita em templo feito por mãos de... Se aqui o santuário que tem imundícia era o templo, hoje o santuário que tem imundícia é a nossa mente. Remova a imundícia. Por quê? Verso 6. Agora ele começa a dizer o motivo. Porque os nossos pais, eles transgrediram. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Verso 7. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Já que eles fizeram tudo isso, olha o que Ezequias disse, verso 9. Isso. Volta no 8, por favor, perdão. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós estáis vendo, né, com os vossos próprios olhos. Verso 9. Porque os nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram no cativeiro. Agora olha o que ele diz no 10 de novo.
agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Coloca o 11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para queimar, e para ser de seus ministros, e para queimar de incenso. Preste atenção, o povo estava tão envolvido no caos, que o caos fazia parte deles. Ezequias está dizendo: gente, acorda, gente, não sejam negligentes, vamos viver com Deus tudo o que Deus tem para nós. Tudo que Deus tem para nós. O que Deus está dizendo é que nós estamos chegando na reta final. É importante nós amadurecermos e entendermos que grande parte do que nós estamos vivendo ou são resultados diretos das nossas ações ou das ações de nossos governantes. Quando nós olhamos para um ambiente, eu queria lembrar você, eu cansei de ouvir ao longo da minha caminhada de que um cristão não devia falar de política, ou seja, para eu falar de política eu tenho que me desviar do evangelho. Que ignorância é essa? Como é que eu não posso falar de algo que eu sou um cidadão? E uma das formas de exercer cidadania é voto, é entendimento, é esclarecimento. Eu cansei de ouvir pessoas dizerem que eu não devo falar de política. É verdade, mas eu nunca vi ninguém dizer para um político que ele não deve se meter nas coisas que acontecem na igreja. Nós estamos vivendo num ambiente de manipulação de mente. E aqui eu não estou defendendo quem está fazendo para lá nem para cá, porque todas as informações que chegam até a mim hoje, aliás, eu desafio você que está aí, qualquer um da igreja, reúne 5 coisas que falam de negativas da direita e da esquerda e me entrega, me dá uma semana para eu pesquisar, e eu garanto para você que mais da metade, tanto da acusação que estão fazendo para a esquerda ou para a direita, são mentirosas, porque a sociedade hoje está pautada no interesse que não tem nada a ver com família, tem a ver com grana. Nós estamos mais ou menos no que vimos aqui nesse texto. Alguém que resolve decidir e dizer: eu quero Deus de volta para a minha nação. E Ezequias vai viver o extraordinário, mesmo recebendo um reino falido. Não dá mais para ficar em cima do muro. Nós precisamos entender, e vou explicar a você para onde vai, e termino aqui que eu tenho 1 minuto só, e nós estamos terminando um pouco mais cedo. Escute, hoje nós não estamos podendo falar de determinados pecados, porque estamos intitulados com algumas questões que hoje ainda não são leis, mas que estão lutando para que elas sejam. Coisas do tipo homossexualidade, coisas do tipo divórcio, coisas do tipo corrupção e abuso de poder. Eu pergunto a você: para que serve uma igreja que não pode falar contra aquilo que a Bíblia condena como pecado? Pare e pense. Não estou colocando você contra nada. O que eu quero é que você raciocine. O que eu quero é um país. Eu amo minha nação. Eu amo. Eu nunca imaginei que eu amava tanto o Brasil como eu amo. Como eu gosto do lugar onde eu estou inserido, como Xerém. Eu amo. Nós estamos tendo a oportunidade de lutarmos. Ah, pastor, mas está escrito na Bíblia, vai tudo se cumprir, e o que é que a gente pode fazer? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pela Bíblia a gente morre lutando. É assim que funciona. Eu vou lutar pela família, eu vou lutar pelo meu neto, pelos meus filhos, pela igreja, eu vou lutar pelos valores bíblicos. É isso. É só isso.
como Ezequias, resolva, dobre seu joelho. Não é pedir para um homem. A guerra não é isso. Estou vendo pessoas que deixaram de falar umas com as outras por causa disso. Não quero saber se é um ou se é o outro. O que eu quero saber, eu quero andar tranquilo na rua. O que eu quero saber é de precisar levar alguém que passou mal para um posto de saúde, ter atendimento. Saber que nossos filhos estão sendo criados num ambiente de ensino saudável. É isso. E eu sei que você também quer isso. Então não vamos dar ouvido para essas situações, não. Eu acho que a gente precisa fazer as nossas manifestações pacíficas, sim. E aqui eu tenho gente de esquerda. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas eu sei que tem. E não precisa ir embora, não, porque aqui a gente dá liberdade para você. Porque é seu direito. E ninguém pode cercear isso. Nós precisamos entender isso e amadurecer. Por quê? Porque a nossa família é o futuro. Olhe para os países onde a igreja foi erradicada. Se você tem filho, quem aqui está intencionado? Se você tivesse intencionado, tem um filho e quer que ele estude, você quer que ele estude onde? Na Venezuela? Em Cuba? Na China? Na Coreia do Norte? No Canadá você gostaria? Nos Estados Unidos gostaria? Na Inglaterra gostaria? Esse dia uma garotinha falou: pastor, eu quero direitos iguais, socialismo, bolsa da Louis Vuitton e smartphone Apple. Eu olhei, 25 mil na mãozinha dela, 15 da bolsa, do smartphone. Eu falei: garotinha, nossa, seu discurso não condiz. Mas eu quero dizer e quero terminar aqui. O nosso país, fale quem quiser, a sentença é nossa, porque nós somos a igreja, e a Bíblia diz que o que a igreja liga na terra é ligado no céu. Então fica de pé, porque o nosso país pertence a Jesus. Isso. Feche seus olhos. Isso. Você vai sair aqui por trás, o povo vai entrar aqui pela lateral. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Leva-nos aos nossos lares, abençoa este povo, ó Deus. Olha para cada lar, para cada família, para cada pai de família, que aqui saia maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, patrões, colaboradores, vizinhos. Nós vamos sair daqui melhor do que entramos, porque a tua palavra, ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Te damos graças por tudo, que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?